Fala galera, seja bem-vindo ao All In Cash. Eu sou o William Dutra e aqui mente e corpo jogam no mesmo time. Hoje é o nosso primeiro episódio e a gente tem aqui para falar com a gente um pouco sobre o esporte, um pouco sobre o triatlon. Matheus Vitorino, seja muito bem-vindo, cara. É um amigo aí de uns 3 anos e o Matheus Vitorino vem apresentando bons resultados no triatlon e é com muita honra que a gente tem hoje ele aqui para conversar um pouco, falar um pouco sobre a vida dele. E é isso, Matheus. Seja bem-vindo, cara. Valeu, obrigado pela... Eu que agradeço o convite. Muito obrigado pelo convite aí. Tô amarradão de iniciar essa jornada aí contigo. Irado, mano, irado. Cara, conta um pouco quem é o Matheus, quantos anos o Matheus tem, o que ele faz da vida, quanto tempo de triatlon. Puta, Matheus Vitorino, ele tem 30 anos. Hoje gerente de marketing, fotógrafo, às vezes uns bicos de videomaker também. Triatleta amador nas horas vagas, que são várias horas. E estamos aí há uns, vamos dizer, 1 ano de corrida, mais uns 2 e pouco de triatlon. Já estamos, bem dizer, 3 anos no esporte. Além de me proporcionar ótimas experiências, me trouxe grandes amizades, como o cara que está aqui na minha frente. Então, cara, eu acho que é isso, essa breve introdução. Matheus, antes de mais nada, queria dizer que eu te admiro bastante como atleta. Eu pouco conheço atletas tão dedicados quanto você, que, pô, cara, tá treinando todo dia, acorda todo dia 3, 4 horas da manhã pra treinar e dar conta de tudo. E, cara, muito massa ver isso. Eu aí com 23 anos de triatlon me sinto mais motivado por ver alguém que tá começando, querendo ou não agora, no triatlon, no esporte, e ver que tá com essa garra e essa vontade de treinar, de estar junto, de competir. E é isso. Matheus, me conta um pouquinho, cara, como que foi a tua entrada pro triatlon, e antes do triatlon já praticava algum esporte? Já tinha praticado algo? Não? Como é que foi? E como que tu conheceu o triatlon? Tipo, como que o triatlon foi apresentado pra ti? Enfim, como que ele chegou na tua vida? Então, primeiramente queria agradecer pelas palavras e, pô, ouvir isso de um cara porque pra mim é referência, que, pô, eu acompanho a história como eu tinha mencionado até antes da nossa conversa ali. Eu admiro muito as pessoas que já estão há mais tempo no esporte e sei que esse é o caminho para aprender mais, então muita admiração e respeito aí. Valeu, mano. Minha história no esporte já vem desde bem novo. Começou com futebol, como acredito que quase todo brasileiro aí, mas logo entrei pro surf, então me levei muito a sério, viajei grande parte do mundo surfando, treinei com caras que são os melhores do Brasil hoje, Iago Dora, Lucas Silveira, todos esses caras, treinava junto com eles direto aí, viajava junto. Depois fui ficando um pouco mais velho, cheguei naquele momento que era... ou ir estudar, focar no estudo para trabalhar, ou ir pro esporte profissional, só que os meus pais sempre foram mais conservadores e foram meio que me empurrando, não me empurrando, mas foram me direcionando mais pro lado de, pô, vamos estudar, fazer uma faculdade, ter um emprego tradicional, e querendo ou não, sendo trabalhado isso a vida inteira, eu acabei tirando um pouco o pé do surf na época e fui focar nos estudos, e aí já chegou a época de terceirão, festinha, faculdade. Aí, enfim, continuei com o surf até um ponto que eu já não performava mais como antes, e isso me trazia uma cobrança, então já não estava mais sendo divertido. E aí fui deixando o surf de lado, mas sempre faltava o espaço que o esporte tinha na minha vida, sempre fez falta se tivesse aquele espaço vazio. Então eu sempre procurava, fui pro Muay Thai, depois foquei na academia, até que num Natal de 2021, talvez... ou de 2021 ou 2022, eu dei pra Jasmine, minha esposa, uma assessoria na Endurance, até onde o William
treinador. Dei 3 meses de assessoria de corrida para ela. Isso foi no Natal, em dezembro. Em janeiro ela me devolveu o presente. Me deu o mesmo presente. E daí começou a jornada, começamos a correr. Eu já estava nadando, eu já praticava natação. Então a gente pode falar que mais ou menos a Jas que te iniciou no triatlon. Que massa, cara. Com certeza. Daí é aquele negócio do efeito borboleta, né? É engraçado pensar que se eu não tivesse dado para ela o presente, eu não estaria aqui provavelmente, não sei o que eu estaria fazendo da minha vida, porque talvez hoje... em outros esportes. Por que não? Mas né? é engraçado porque hoje o triatlon, beleza, não é o que traz o dinheiro para dentro de casa, mas é grande parte da minha vida. Então, enquanto eu não tô no escritório trabalhando, eu tô treinando. Ou dormindo, né? Mas, sim. Enfim. E aí, começamos com a corrida. Eu já nadava, tava praticando natação e eu sou a prova viva que surfista não é bom nadador. Porque eu sofro ainda muito. E... daí pra frente foi só pra trás, né? Daí pra frente, foquei bastante na corrida, tomei um gosto gigante pela corrida. Aí fiz alguns aquatlons, que pra quem não sabe nada e corre. Tu nada, faz a transição e sai pra correr. E aí, até que tive a coragem de comprar uma bike. Quando eu comprei a bike, daí foi... Aí é paixão pela primeira vista. Não adianta. Depois que tu compra a primeira bicicleta, aí tu compra 2, 3, 4. Daí já mudei de bike, já me inscrevi numa prova de triatlon. Aí até foi engraçado que eu caí de bike e tinha logo 2 semanas antes da minha primeira prova de triatlon. A minha estreia no triatlon foi com o dedo enfaixado no outro. Eu lembro. Assim. Mas, cara, é isso. E hoje em dia, como eu falei, eu não consigo imaginar a minha vida sem triatlon. Tipo, não faço a mínima ideia do que eu estaria fazendo com a minha vida. Nossa, parece alguém que eu conheço, chamado William. Matheus, cara, como tu já veio do surf, acredito que não foi um susto pra ti ou uma dificuldade de estar dentro do mar em águas abertas, né? Das 3 modalidades, qual de início te assustou mais? Porque hoje é nítido que tu pega um atleta cru, digamos, que é alguém que nunca nadou, nem pedalou, nem correu. A probabilidade da natação assustar um atleta é muito maior do que qualquer dos outros 2. Digamos que andar de bike todo mundo andou quando era criança e correr é um movimento inerente do ser humano. Então, qual das 3 que mais te assustou quando tu entrou? Cara, então, eu realmente já tenho muito esse costume de estar no mar, então eu me sinto muito tranquilo no mar. Apesar da pouca técnica na natação, eu me sinto muito tranquilo no mar. Mas, quando tu tá surfando, tu não tá no meio de um formigueiro de pessoas se debatendo dentro da água. Então, eu acho que mesmo assim, para mim, a natação é um ponto meio... não assustador, mas um ponto mais que eu fico com o pé atrás, assim. E, claro, a bike tem os seus perigos, a corrida também tem os seus perigos, mas eu acho que o que eu sempre mais tive receio, assim, na prova foi a natação. Diria que a nossa questão com a natação é mais uma questão de respeito com o mar, né? E, obviamente, né, tu nadar sozinho é uma coisa, nadar com um cardume de 50, 60, 200 pessoas dentro da água é bem diferente, né? Mas, claro, isso com o tempo vai melhorando, né? Quem nos assiste aí pode ter certeza que tu tá fazendo triatlon pela primeira vez. A constância leva à excelência. Então, você nadar no mar várias vezes... tu vai ficar bom numa hora e vai começar a perder esse medo, né? Digamos assim. Nunca perder o respeito, mas sempre pensando que dá pra evoluir um pouquinho mais. Cara, teve algum momento nesses 3 anos, eu sei que é pouco tempo ainda de triatlon em se comparar ao tempo que o triatlon existe no Brasil, ou o tempo que o triatlon tem de vida de esporte, digamos assim. Teve algum momento que tu pensou, cara, esse negócio não é pra mim, ou que é muito mais difícil do que eu imaginava? Já chegou esse momento ou não? Cara, sim. Como tu falou, eu, dentro do triatlon, eu me considero um bebê ainda engatinhando
E é até um ponto que eu acho muito legal, que me fascina no triatlon, é ver gente de 50, 60 anos no seu auge, assim. Então, cara, eu acredito no tempo, assim, na persistência e no tempo, de que cara, com muito treino as coisas vão melhorando. E sim, nesse pouco tempo, apesar de ser pouco tempo, eu já pensei em desistir algumas vezes. Algumas coisas dando errado, eu tive alguns problemas com a natação, não com medo do mar, mas eu tive alguns problemas com a respiração que me davam uma sensação de pânico. Então, eu sempre falo de um episódio que eu nadava num clube aqui perto, inclusive, e foi o primeiro treino, das 3 modalidades, foi o primeiro treino que eu abandonei, porque eu tava com uma sensação de sufocamento, assim, absurda. Eu botei, tipo, o corpo pra fora d'água, sentei na beira da piscina, falei, cara, não dá, não dá, e aquilo já começou a meio que tomar conta de mim, e entrei no carro e fui pra casa, liguei pra minha esposa, já chorando no telefone, mas, tipo, dias e dias. No outro dia entrei na piscina, dei uma forçadinha assim, entrei na piscina, já comecei a nadar, cara, já me senti bem. Enfim, e daí fui tomando mais cuidado com essa questão da respiração, fiquei mais atento nisso. E hoje em dia, cara, é impressionante porque sempre foi um calcanhar de Aquiles a natação pra mim, e hoje tem sido um dos esportes que eu mais curto treinar. Como também já houve me machucar na corrida e falar, cara, não é pra mim isso. Na bike é a mesma coisa, como é um esporte de maturação tardia, né, como dizem. Às vezes tu vê, não tô evoluindo, só que ao mesmo tempo que hoje quando eu tenho esses momentos de, cara, isso não é pra mim, eu também penso que, cara, tô vendo gente no seu auge lá nos 45, 50 anos. Então, Cara, a gente tem isso me inspira demais. A gente tem aí um atleta renomado no Brasil e no mundo todo, Roberto Lemos, que mora aqui em Florianópolis, e o cara tá dando pau em muito guri novo aí nas provas. O cara é muito bom. Eu acho isso muito foda desse esporte. Isso me fascina e me inspira demais. Tem o Roberto Lemos também como ídolo. O cara é fora de sério, né? A galera, eu penso que se eu chegar na idade dele praticando esporte já tá bom. Agora, ter a mesma potência que esse cara tem no pique que ele tá, olha, sinceramente, o cara é fora de sério, né? Ô, Matheus, cara, como tu falou, tu teve lesão na corrida, como que foi passar por esse perrengue, como que tu lidou com isso? Eu acho que lidar com a lesão é uma coisa. Agora, a cabeça lidar com esse tipo de coisa, tu não poder fazer o que tu gosta, porque tu tava no teu auge da corrida. Eu lembro que, tu tava voando ali, aí teve que parar durante um tempão por uma lesão que tirou o teu esporte, digamos que naquela época ali, o teu esporte preferido, né? Com certeza. Foi bem difícil, inclusive a minha primeira meia maratona, a primeira meia maratona que eu tava inscrito, eu não fiz, eu não larguei a prova por conta de uma lesão. Chamam até de síndrome do corredor, que é muito, muito famosa do trato iliotibial. Mas o que eu me considero sortudo é que eu sempre fui muito bem assessorado. Então, o meu treinador na época, o Guto, que foi o meu mentor no esporte desde o começo, já me preparava e me falava que, cara, isso é uma coisa que, tu tá aí, pode acontecer. Só lesiona quem treina. Exatamente. E claro que a gente fortalece, a gente faz tudo para prevenir, mas, cara, o corpo, quando for para dar algum problema, ele vai dar. Não é que não adianta. Tu vai reduzir as chances, mas também elas não somem, né? Exatamente. Então, claro que eu tive meus momentos de, por que isso tá acontecendo comigo? Fica um pouco sem chão, com certeza, mas eu acho que duas coisas. Focar em ter outros esportes de meio que de fuga, assim. Por exemplo, o triatlon, graças a Deus, tem 3 modalidades, então no momento eu tô sem correr. Dá pra gastar uma energia nos outros dois, né? Exatamente, tô pedalando e nadando igual um condenado.
Mas, cara, é isso. Tipo, é uma coisa que, tanto quanto treinar e aprender sobre o esporte, tu aprende a lidar com as partes ruins também, que é as lesões, né? Cara, então, questão de lesão, eu não tenho lugar de fala, porque nesses 23 anos, graças a Deus, eu nunca me lesionei. Que inveja. Em questão de ósseo ou muscular, nunca tive nenhum tipo de lesão. Dores normal de um atleta todo mundo tem, mas a questão de lesão realmente não. Só passei por um problema que eu digo que é mais psicológico no ano passado, que não conseguia performar, mas sabia que era algo psicológico mesmo. Fiquei 4 meses sem conseguir treinar direito. Teve um dia que eu saí pra correr 5 quilômetros e parecia que eu tinha corrido uma maratona, e eu fiquei no quarto deitado no escuro durante pelo menos umas 3 horas, porque eu corri 5 quilômetros, mas depois eu descobri que era algo mais psicológico realmente do que mas que vai refletir com certeza no nosso físico, né? E, cara, isso eu considero maturidade. Enquanto tu vai adquirindo maturidade no esporte, tu vai vendo, cara, não adianta eu correr a mais do que tem na planilha, não adianta eu querer correr forte todo dia, não adianta, tanto para corrida, quanto natação, quanto bike, então tu vai aprendendo que tu tem que tomar certos cuidados para evitar de, por exemplo, tu tem um dia off e tu quer treinar nesse dia. Cara, e se tu lesiona nesse dia que era pra ser off, em vez de um dia, tu vai perder um mês. Então, ou sei lá, tu saiu pra treinar. Um negócio que uma vez eu vi foi uma analogia com um semáforo. Quando acende a luz amarela, tu tem a maturidade, tu tem a inteligência de parar, vai te poupar de chegar na vermelha, que seria uma lesão, e ficar parado aí um tempo. Eu até tava conversando esses dias com um conhecido meu e falei exatamente isso aí. Nessa minha última lesão no tornozelo, eu comecei a sentir o tornozelo no meio do treino e falei, cara, eu vou forçar e vou terminar o treino. Se eu tivesse tido a maturidade de pegar, cara, é o meu corpo falando alguma coisa, vou parar aqui, já é um treino, melhor eu perder meio treino aqui do que perder 1, 2 meses parado. Então é muita maturidade, assim, de saber lidar com isso. Eu acho que o que tu falou realmente faz muito sentido. Então, atleta, você tem que ser maduro o suficiente para entender que nem sempre forçar é o melhor remédio, né? Então, tô sentindo uma dor aqui, vou dar uma forçadinha para terminar o treino. Você, mais do que ninguém, conhece seu corpo. Então, se o teu corpo tá dando sinal, é hora de dar uma pausa e ver realmente o que tá acontecendo. Mais vale perder meio treino do que meses. Exatamente, mais vale perder meio treino do que meses. É a mesma coisa que a galera quer treinar doente, né? Tô com febre, mas eu tenho 30 minutos de corrida. Não faz isso. É melhor tu não treinar 30 minutos hoje e conseguir treinar a próxima semana inteira do que treinar esses 30 minutos hoje doente e ficar 1 semana ou 2 parado. Então, seja inteligente, né? No treinamento. Cara, tua rotina, velho. Eu sei que é muito doida, porque às vezes eu sei que eu acordo cedo, mas quando eu acordo sempre tem um stories do Matheus pingando Brain Juice e logo depois ele já pedalando ou correndo, enfim. A tua rotina é doida, eu sei porque, né, te acompanho ali na internet, no Instagram, e, cara, como que tu consegue conciliar tudo? Tem como ser um atleta que rende tão bem quanto tu rende nos esportes e trabalhar o tanto que tu trabalha? E conciliar a família também, até porque se a gente não dá aquela atenção pra patroa, aí o negócio começa a complicar, começa a ficar esquisito. Daqui a pouco some uma bike. Exato. Daqui a pouco, vendi pelo aquele preço que tu falou que comprou, aí é pior. Some um tênis. Cara, não vou dizer que é fácil, não é fácil. Tem dias que é o próprio meme, né? De tu acordar assim, cara, tentando me convencer de que é uma boa ideia sair pra treinar. Mas até a questão do Brain Juice me ajuda um pouco nessa rotina de... às vezes eu chego em casa aceleradão, sei lá, depois do trabalho, 7 horas da noite. Cara, eu pretendo 8h30, 9 horas já tá na cama dormindo. Pra conseguir... Então, o Brain Juice já me ajuda nisso. Cara, isso é uma coisa que
digamos que a sociedade, né, os nossos amigos que não são do meio, às vezes não conseguem entender que às vezes a gente quer estar na cama às 8 horas da noite para dormir, porque no outro dia a gente tem que estar acordando 3h30. Exato, a galera acha que é muito fora do comum. Mas é a forma que eu encontrei para conseguir isso, e por sorte a minha esposa também é do mesmo mundo que eu, então isso facilita. Mas, cara, bem dizer isso aí, a gente vai dormir ali pelas 8, 9 da manhã, 4h30, 5 horas tá de pé para treinar, dá tempo de voltar, tomar um café, ir pro trabalho, tá no trabalho às 9. Aí, hoje, eu ainda tenho... Cara, eu ainda consigo ser um pouco mais maleável com os meus horários de trabalho, então... Eu normalmente saio para nadar meio-dia. E aí, final da tarde, ou tenho fortalecimento ou já vou para casa descansar. Então, hoje eu já moldei a minha rotina visando, cara, treinar. Então... tu marca na agenda, assim, tipo, de tal horário trabalhar, cara, ou tu tens na tua cabeça mais ou menos? Eu já tenho tudo bem definido. Todo dia é a mesma coisa? Bem parecido. Cara, todo dia é bem parecido, mas as semanas, por exemplo, toda segunda é muito parecido, toda terça é muito parecido, toda quarta é muito parecido. E a questão com a família já é uma coisa que eu acho um pouco mais difícil, assim, tipo... Porque apesar de nós dois sermos triatleta, a gente, bem dizer que não treina junto. Porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem os seus horários durante a semana. Então, isso é muito acertado entre a gente como um casal. Vamos ter tanto tempo junto. Sei lá, final de semana a gente vai fazer alguma coisa. Tipo, vou treinar de manhã, à tarde eu não tenho problema de passear no shopping com ela, ou de, sei lá, ir no cinema, ou qualquer coisa. Mas... tudo bem conversadinho, tudo bem organizadinho, dá certo. Isso aí é... E tem que querer, né? Tem que querer muito para poder fazer o que a gente faz, tem que querer muito. O que eu falei até... Agora, recentemente, começando a nadar com vocês ali, eu falei pro treinador de natação do time São José ali que... Cara, eu não sou bom, mas eu sou muito esforçado. E é isso. O triatleta é aquela coisa, né? Ele saiu de um esporte que ele era ruim pra ser ruim em 3 esportes. Né? Pra quem veio, eu vim direto do triatlo, então eu não posso falar nada. Eu já fui ruim desde o início. Ô, Matheus, nessa questão de rotina, cara, como que tu... O que o Matheus de antigamente falaria se visse... o Matheus hoje, com a rotina que ele tem, o Matheus de antigamente, antes de conhecer o triatlon lá, quando tu surfava, e se ele visse um filme de uma semana do Matheus fazendo todos os dias a mesma coisa, nos mesmos horários, o que tu acha que aquele Matheus falaria pro Matheus de hoje do porquê que ele tá fazendo isso? Cara, é loucura porque eu já pensei isso algumas vezes. Mas, cara, assim... Claro que ia ser um choque, nossa, ia ser um choque com certeza, mas talvez não fosse tão fora do comum, porque eu já vinha do esporte. Por exemplo, nessa idade, na época do surf, eu estudava de manhã, acordava cedo, ia pra escola. À tarde, a minha mãe trabalhava na UDESC, a universidade aqui, e... eu pegava carona com ela até o trabalho dela, e de lá eu pegava um ônibus pra ir pra praia. Então, todo santo dia eu ia pra praia surfar. Já tinha uma rotina, praticamente. Já tinha essa rotina de treino. Até minha mãe me falava assim, pô, mas tu tem que ir todo dia, Matheus. Eu falava, eu não tenho que estudar todo dia. Então eu vou surfar todo dia. Então e já tá acostumado com rotina. Já vinha disso aí, e aí depois comecei a treinar com um treinador, que é o pai do Iago Dora, que nos acompanhou durante um tempão. O cara foi Nossa, o cara é um mestre. E daí o esporte sempre foi levado a sério, assim. Eu sempre vi como uma das prioridades na vida, então não seria tão surpreendente. Mas no triatlon, eu acho que esse seria o choque.
Massa, cara. Cara, falando em um pouco, como a gente tá falando em hábitos, em rotina, qual hábito fora de treinar, fora do treinamento de triatlon, tu acha que te leva de encontro pro desempenho que tu tens hoje no esporte? Cara, eu acho que são alguns, assim, eu sempre tive o hábito de meditar, então Massa. mentalizar bastante, tanto questão de provas, assim. Hoje, para não mentir, hoje eu perdi um pouco esse hábito de fazer todos os dias, mas sempre pré-prova é religioso, assim. Sempre pré-prova eu tô ali mentalizando, meditando. Já tenho até uma meditação salva num aplicativo que eu uso. E até um hábito que eu quero voltar a ter todos os dias, mas esse seria um. Cara, eu sempre fui muito chato com a minha alimentação, sempre gostei muito de comer o mais natural possível, de se realmente ter aquilo como uma fonte de energia. Inclusive, se você entrar no Instagram do Matheus agora e ele não estiver comendo um pote de fruta gigante, é porque ele não filmou, porque com certeza ele vai estar comendo muita fruta o tempo inteiro. Eu nunca vi um cara que come tanta fruta na vida, meu Deus do céu. Eu tive até um problema de comer tanta fruta. Eu imagino, tipo, eu ia te perguntar mais ou menos, tu tem mais ou menos a ideia de quantas frutas tu come num dia? Cara, não, confesso que eu tenho um pouco de medo de calcular. Tu acha que, tipo, ultrapassa 10 frutas no dia? Cara, antes sim. Hoje em dia, como eu tô no escritório, não mais tanto. Mas... agora, assim, eu sempre fui muito do 8 ou 80. Então, pô, quando eu, cara, comecei a comer bem, eu mergulhei de cabeça e queria só comer coisa natural. Hoje eu já tô um pouco mais equilibrado, que eu vi que, pô, despender muito para um lado, o outro fica um pouco desregulado. Então, esse seria mais um hábito. E, cara, o outro hábito, na verdade, não é ter esse hábito, é não ter hábitos ruins. Por exemplo, eu parei de beber, parei de fumar. Durante anos eu bebia, fumava, saía direto à noite. Então, hoje não condiz mais com o meu dia a dia. Então, ambiente, né? O ambiente muda tudo. Não tem como eu querer performar danificando meu corpo dessa forma. Tipo, Sim. Beleza, e principalmente no triatlon, tu exige muito do teu corpo. Então, pô, eu vejo, sei lá, surfistas e tal, uma galera que consegue manter os dois. No triatlon, eu acho que, beleza, tu até conseguiria, mas como a minha ideia, o meu foco sempre foi performar o melhor que eu puder, não faz sentido, não tem como. Exatamente. Cara, e falando em performance, hoje, nesses 3 anos, qual foi a tua melhor prova? Seja de corrida ou de triatlo? Que tu acha, assim, que tu considera, tipo, pô, esse dia foi o meu dia? Cara, challenge do fim do ano passado. Que Novembro, né? Meia Caramba, distância de triatlon, aquela prova foi foda, porque eu cresci lá em Jurerê, então pra mim é um lugar muito especial. Minha mãe apareceu no meio da corrida berrando assim do nada. Que massa. Aí, pô, toda a galera, todos os meus amigos de todas as assessorias, não só da Endurance, quanto todos, enfim, todo mundo, inclusive de fora do triatlon, eu acabei encontrando de alguma forma e, cara, foi muito bom, foi muito legal. Tive algumas outras provas, tipo, a gente foi para Trancoso a convite da Track and Field para fazer a meia maratona lá, então é uma outra coisa que eu costumo comentar sempre sobre a quantidade de experiências que o esporte nos proporciona. Nossa, é verdade. Cara, seja um treino que tu viu um nascer do sol nadando lá para a Ilha do Francês, seja uma oportunidade dessa de ir correr lá em Trancoso, a gente foi fazer a meia maratona do Rio. Enfim, inúmeras experiências que a gente vivencia através do esporte, e fazer um pedal num lugar lindo ali, quantos nascer de sol o cara já viu.
isso pra mim é o mais fora da curva, assim. Pô, e a gente que mora aqui em Santa Catarina, mais pro sul, digamos assim, a gente ter a oportunidade de, em 2 horas, estar na Serra do Rio do Rastro, que é um dos locais mais bonitos que existe no Brasil. Aquela serra é absurda e a gente conseguir pedalar lá. Quantas vezes a gente já subiu, cara, é muito massa, né? Tipo, é fora da nossa realidade do quão legal é estar nesses lugares, e né? Uma coisa que eu, pelo menos como eu sempre fui muito agitado, por exemplo, eu não sou o tipo de pessoa que vai pegar uma canga, estender na praia e assistir o nascer ou o pôr do sol. Aham. Então, tipo, pra eu vivenciar isso aí, ou era antes surfando, ou é agora nadando, ou é pedalando, eu não ia pegar o meu carro e ir lá pra Serra do Rio do Rastro simplesmente pra passear. Eu entendo que tem muita gente que faz, mas eu não seria essa pessoa. Então, isso me faz vivenciar essas coisas que eu provavelmente nunca ia tirar meu tempo para pegar o carro e ir lá subir a serra. Ou, sei lá, ir ver um nascer do sol em qualquer lugar, sabe? Massa, Matheus. Cara, puxando nessa questão do treinamento e do quanto tu gosta de treinar, não sei se tu poderia nos falar, né, mas qual que é o teu segredo da constância? Cara, hoje de manhã. Ou o segredo é não ter segredo? Não, então, hoje de manhã mesmo eu tava quase desistindo de um treino de bike, que eu apanho muito. Pra mim, bike cara, uma dor assim. Pra mim é pior do que correr. É, E eu tava pensando nisso, tipo, cara, por que eu devo terminar esse treino? E não sei, é uma busca que uma vontade de evoluir, uma vontade de ser melhor, não pensar em ser melhor que os outros, assim, beleza, eu sou bastante competitivo, sim, mas cara, superar o meu tempo, superar a minha potência, superar as minhas próprias barreiras, eu acho isso muito legal. Por exemplo, cara, como na natação agora, ver uma evolução e me botar em situações fora da minha zona de conforto, é isso que faz sempre ter algo de novidade e daí tu quer ser constante. Tu quer, pô, eu quero ir lá para ver se eu consigo bater o meu último tempo, eu quero ir lá para ver se eu aguento o treino de natação dos caras. E assim vai, sempre tem algum motivo. Se tu buscar, sempre tem um motivo. E o que é mais massa da constância, cara, eu acho que é o que tu consegue enxergar de evolução de uma semana pra outra. Cara, de um treino pro outro que tu já tá treinando ali, às vezes, pô, como tu falou, né, tá com dificuldade na natação, às vezes o cara tá lá 1 mês penando e nadando e não sai do lugar, não sai do lugar. E de repente, de um dia pro outro, tu começa a ir muito, né? Sim. Só que, cara, como eu ouvi hoje num podcast, não é do dia pra noite que aconteceu aquilo dali, não é tipo, do nada aconteceu, não foi do nada. Foram vários treinos que para poder esse do nada acontecer, digamos assim. Exato. Né? E, cara, às vezes dá uma desanimada porque a evolução, além de não ser constante, nem sempre tu consegue enxergar ela tão facilmente. Mas sempre vai ter um motivo, sempre vai ter, se tu quiser, se tu buscar, sempre vai ter algo para te fazer querer ir treinar, manter essa constância. Cara, e essa vontade de performar, falando em questão de constância e performance, e essa vontade de performar, desde quando tu iniciou no triatlon, tu tinha essa vontade ou foi algo que tu foi conquistando e vendo que existia essa possibilidade de performar? Porque hoje tu tens uma performance muito boa na junção dos três, a tua corrida, né, infelizmente agora lesionado, mas enfim, tua corrida sempre foi muito forte. Eu lembro da tua última meia maratona que tu fez, Oakberry, não? Não, foi a Internacional de agosto, né? Cara, aquela meia maratona foi absurdo o que tu fez. E como que foi, assim, tipo, pra ti? Tu sempre quis performar desde quando tu entrou, tu viu que era possível? Ou a partir do momento que tu viu que era possível, tu quis mais? Eu acho que
Assim, desde o início, no surf ainda, eu já competia, assim, modéstia à parte, eu já era um pouco fora da curva para as pessoas que estavam ali comigo, claro que não pro Iago, pro Lucas, que já eram Uhum. caras muito acima da média, mas no contexto que eu estava inserido, eu já era visto como uma referência ali. E daí, beleza, passou isso tudo, comecei a correr, cara, eu vi que começou a fluir, comecei a ver evolução, comecei a competir na corrida e já senti que tava sendo legal, tava sendo bom. E, cara, eu fui me apaixonando pelos números, fui me apaixonando pela performance e tudo que envolve, seja o treino, seja coisas que eu teria que abdicar, como a bebida, enfim. É, e sendo como até estudar o próprio esporte, porque, pô, no triatlon tu tem que, tu tem que ter um mínimo de noção de nutrição, tu tem que ter um mínimo de noção de mecânica da bike, tu tem que ter um mínimo de noção de, sei lá, saúde no geral. Então, tudo que envolve a performance, hoje eu sou fascinado, assim, e eu acho que sempre esteve dentro de mim, mas o triatlon com certeza aflorou bastante isso. Massa, cara, que massa. Eu acho que quando a gente começa a performar, é legal, né? Eu não digo performar em número, tá? Você que tá assistindo, performar num esporte não quer dizer que você é rápido ou algo do tipo. Claro que você pode ser rápido, não tem problema. Isso também é performance. Números também são performance. Mas se você começa a performar e você é melhor do que você era antes, ou que você era na semana passada, ou que foi na última prova, isso é performance. Então não tenha isso na cabeça que performance é só se tu tiver um pace baixo, que seja lá na corrida, né? Ou que você corra muito rápido como os atletas de elite. Não, performance é tudo que você faz melhor do que você fazia antes. Isso é performance. Né? Cara, a gente tem algumas perguntas que a gente mandou lá na comunidade, que a galera da comunidade da Brain Juice mandou, nosso patrocinador oficial, Brain Juice, momento patrocinador. Cara, me diz uma coisa, vamos pegar aqui as perguntas. Manda. E qual que é. A gente já falou um pouco, mas acho que pra gente conseguir responder essas perguntas, tá? Qual é o hábito ou a parte da tua rotina diária que tu considera absolutamente essencial pro teu desempenho? Puta. Dormir. Exato, eu ia falar isso aí. Dormir bem. É até uma, uma brincadeira lá em casa que, assim, ó, é nítido se eu não dormir bem. Meu humor fica azedo. Parece que alguém que eu conheço. Não consigo. Cara, nada flui direito, parece. Tipo, pô, não consigo treinar direito. O humor vai lá embaixo, produtividade vai lá embaixo. Então, com certeza, o ranking número um é sono, porque daí o resto é consequência. Consequência, exatamente. Cara, como equilibrar a mente no sentido de manter o foco, resolver o máximo de problemas diários e não pirar com tanta coisa sendo resolvida. Porque, cara, ser atleta e trabalhar, eu acho que é a maior prova de que a gente consegue resolver um monte de pepino ao mesmo tempo. Exato. Só pegando um gancho, é um negócio que eu sempre penso é que é claro que os atletas profissionais eu acho tão difícil quanto, porque a rotina deles inteira envolve o esporte e eles estão ali trabalhando e, cara, assim, ó, elevando o nível e fazendo um negócio absurdo, mas tanto quanto eu admiro eles, eu admiro o atleta, triatleta amador que tá ali, cara, se desenrolando no meio de uma rotina doida para conseguir treinar. E tem gente que nem eu vai treinar de manhã cedo, tem gente que ixi, tá nada até 10 horas da noite, tá lá pedalando, correndo à noite, enfim, o que eu faço, eu tento organizar ao máximo a minha rotina. Eu não sou uma pessoa muito de socializar, então eu não costumo sair para, sei lá, jantas e sair para essas coisas, o que torna daí um pouco mais fácil, porque, pô, sair numa janta na terça, quarta-feira,
o dia seguinte já meio que já era, porque tu não vai conseguir dormir cedo, é meio que, pô, a não ser que tu vá jantar às 5 horas da tarde, não tem como tu voltar e dormir às 8, 9. Então, isso é organizar ao máximo, escrever tudo que eu tenho que fazer e tal. E, cara, sempre voltar e pensar como é que tá a minha família, como é que estão os meus treinos, como é que tá o meu trabalho. E sempre tentar deixar o máximo parelho possível. Cara, pra mim, que tô muito tempo no esporte, e pra falar bem a verdade, eu dar uma dica de como começar no triatlon, eu falaria numa parte mais técnica, ou seja, numa parte mais treinador, né, de como começar no triatlon. Mas eu queria saber de ti, que mandaram uma pergunta perguntando dicas, o que você falaria pra quem tá começando no triatlon agora? Como eu comecei há mais tempo, acho que fica mais difícil de eu responder, que a minha realidade era outra. Lá no tempo dos Incas. Onde nem relógio com GPS existia. Isso é foda, né? É muito. A tecnologia é absurda, é bizarra a diferença. Eu vivia sem o Garmin e uma semana depois que a Jasmine me deu um Garmin de presente, minha esposa me deu o Garmin de presente, uma semana depois que eu ganhei ele, eu já não conseguia mais viver sem. Eu já não sabia mais contar uma ida e volta na piscina. Então, imaginar como era antes é loucura. Imagina quantas vezes a gente se perdeu em questão de... Quantos metros não foram perdidos aí nesse... Às vezes nadar mais, às vezes eu comecei a nadar na academia da Tutubarão, que tem 15 metros a piscina. E aí um dia eu cheguei e a Elinai falou, hoje tu vai nadar 3.000 direto, e 3.000 direto são 100 chegadas. Conta 100 chegadas. Eu tinha 16 anos, sei lá, 15 anos. Mim passou de 200 metros, se eu não olho no relógio, eu não sei. Daí o cara dá aquela virada, dá aquela olhadinha rapidinho no relógio pra ver quantos metros foram, né? Mas, cara, início no triatlon, vamos lá. Começar com o que tu tem, não se comparar com os outros. Isso é muito fácil falar, eu sei, mas realmente é difícil na prática, tipo... Até hoje em dia, às vezes eu me pego me comparando com os outros, mas são coisas que, beleza, vem aquele sentimento, mas tu logo já bota o pé no chão de volta e já pensa, cara, aquela pessoa tá em outro ambiente, tem outra realidade, ou tem mais, ou tem menos tempo de esporte, enfim. Então, começar com o que tu tem, não esperar um melhor momento para começar, porque o melhor momento é agora. Não se comparar, respeitar, admirar e, cara, tentar extrair o máximo das pessoas que estão mais tempo no esporte. Ouve teu treinador, no que tu puder conversar com o teu treinador ou pessoas assim mais experientes no esporte, conversa. Eu costumo falar que é o esporte, mas vai muito além do esporte. Então, tudo que tu conseguir extrair de conhecimento ali vai ser legal e vai fazer tu querer mais. Vai fazer tu querer ser constante, tu querer estar sempre ali treinando, porque tu vai ter um porquê, né? E é isso, cara. Eu acho que parece muito puxado, parece muito difícil, mas quando tu bota quando tu bota vai fazer mesmo, tudo vai tomando forma e tudo é possível. Então hoje eu já não me vejo vivendo sem o triatlon. Com certeza é uma das minhas prioridades na vida. Pô, tá treinando, eu quero cara, eu costumo brincar que eu vejo que eu vou ter a minha idade no triatlon vai ser daqui a 10, 15 anos, assim. Então, é algo que não tem por que ter pressa. Não tem por que tu comprar uma bike e aprender a nadar e fazer um Ironman. Não tem por quê. Claro, cada um tem os seus motivos, né? Cada um tem as suas metas, mas é muito... A vida é longa, né? É o que eu falo pra tudo. Exatamente, é o que eu falo muito para muitos atletas meus, né? Que às vezes estão
reclamando que, pô, não consegui performar, não vou conseguir performar nessa meia maratona, coach, acho que não vai ser bom e tal. Daí eu falei, calma, pequeno, eu sempre falo, né, calma, pequeno gafanhoto, meia maratona tem todo final de semana em qualquer lugar do Brasil. Não vai ser porque você perdeu essa prova que nunca mais você vai conseguir em prova nenhuma. Cara, às vezes não é nem só perder a prova, por exemplo, no challenge do início do ano agora, que eu larguei já sabendo que eu não ia correr. E em conversa com o meu treinador e conversando com alguns amigos também, decidi que eu não ia abandonar a prova, mas eu ia lá para nadar e pedalar, que realmente são as coisas que eu mais preciso de experiência, porque corrida eu já fiz inúmeras, beleza? Não me considero um cara experiente ainda no esporte, mas já fiz muito mais corridas do que provas de natação ou de bike. Então, saber extrair a experiência, saber fazer limonada com os limões que... Exatamente, cara, eu acho que essa tua atitude de estar lesionado na corrida, né, e a tua atitude de ir lá e largar a prova, eu acho muito legal, porque cada prova é uma prova, e cada prova tu vai ter uma experiência diferente. Exatamente. E eu posso falar isso de bagagem cheia, que em 23 anos nunca teve nenhuma prova igual. De todas que eu já fiz, de corrida, de triatlon, de aquatlon, de duatlon, não, todas. E é muito detalhe, então, cara, 2 anos competindo, é o que eu falei, eu me considero um bebê dentro do esporte, então toda chance de ter uma experiência, isso até fica de conselho, toda chance de ter uma experiência é válida. Às vezes, pô, não treinei mal esse último mês e tenho uma meia maratona para fazer agora. Se tu não tá lesionado, se tu não vai perder nada, é lucro. É lucro, exatamente. Então, acho que manter, né, no esporte, manter o que você vem fazendo e ter uma cabeça boa pra isso, acho que é legal. Paciência. Né? Paciência, ter bastante paciência. O esporte exige bastante paciência, seja ele qual for, né? Cara, uma pergunta também que mandaram lá na comunidade. A tua performance, tu sente que mudou após o uso contínuo dos extratos da Brain Juice? Indiretamente, eu não vou falar como se fosse algo milagroso. Não é algo que, tipo, tomei e o meu pace melhorou, não é isso. Exatamente. Mas, como eu falei, são consequências. Por exemplo, tomei o Reishi, dormi bem, no outro dia acordei bem para treinar. Exato. E isso aí vai formando uma bola de neve pro bem. Por exemplo, cara, às vezes, pô, tô morto do treino ali e ainda tenho que trabalhar. Pô, Juba de Leão dá um up, já dá uma ajuda. Cordíceps, como eu falei, me fez diminuir o uso da cafeína, que para mim estava fazendo muito mal, porque até essa sensação que eu estava tendo desses problemas durante a natação, eu associei com o exagero de cafeína. Eu, tomava vários pré-treino, tomava energético, café, tudo em cima um do outro, e chegava na hora da largada, coração acelerado, caía na água. Como tu não pode ficar respirando toda hora, cara, bate o desespero. Bati o desespero e comecei a ver tentar estudar melhor o que poderia estar acontecendo. Exagero de cafeína. Cara, com o Cordíceps consegui diminuir a ingestão de cafeína e, cara, só melhorias. Então, não é como tu falou, não é, tomei 15 gotinhas aqui e o meu pace vai baixar. Mas é uma junção de fatores que colaboram para uma melhora da performance, sim. Então, a resposta é sim, com certeza eu sinto uma melhora tanto na performance quanto no dia a dia, com certeza. Boa, acho que eu responderia a mesma coisa também que tu com o uso contínuo dos extratos da Brain Juice, né? Cara, a gente vai fazer aqui um momento all-in. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que foi o momento que tu percebeu que é isso aqui? Eu tô all-in no triatlon. Cara, foram alguns. Como eu falei, são experiências que o esporte proporciona que eu falo, cara, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero estar fazendo daqui a 10, 20, 30 anos e que eu vou fazer o máximo para ter saúde para estar ainda nisso aí. Então, seja um amanhecer pedalando, indo lá pro aeroporto, seja um amanhecer também nadando, um fim de tarde correndo,
ou até, sei lá, uma prova, cara, indo, pô, muito além de qualquer colocação, qualquer tempo, mas o sentimento mesmo de tu tá ali, pô, por exemplo, no final de uma prova de triatlon, tu tá ali na corrida, ali nos últimos metros, encontrar a galera, tu vê a galera, pô, cumprimento, pô, isso é demais, assim, é um sentimento que me faz querer ser all-in no triatlo. Boa, boa. Cara, Matheus, muito obrigado, velho, por compartilhar com a gente a tua história no triatlon. Eu sei que 3 anos parece pouco, mas a gente vive tanto no triatlon desses 3 anos que é uma vida, né? Digamos que já pode ser considerado uma vida. Gostei muito de te ouvir compartilhar a tua história. Eu acho muito legal. Eu que te agradeço, pô, pra mim é uma honra estar aqui com um cara que eu admiro no esporte, no geral, na vida, tudo. E sucesso, né? Vida longa ao all-in. Vida longa, all-in. Muito obrigado, cara. Obrigado por acreditar que all-in vai ser all-in. Né? Eu não tenho dúvidas que vai. Boa. Esse é o nosso primeiro episódio, turma. Acho que o Matheus trouxe bastante informações bem legais aí pra gente, bastante experiência. E é isso. Eu acho que o esporte ele te desafia, ele te transforma e ele te faz ir all-in na sua vida. Então, já que o nosso episódio está sendo gravado de noite e a gente está prestes daqui a pouco a dormir, bora tomar o nosso hate da Brain Juice. Valeu, Matheus. Valeu. Muito obrigado pela audiência. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Valeu! Valeu.